Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma das nossas aulas experimentais de mentoria, onde o meu principal objetivo é mostrar para vocês algumas das estruturas, alguns dos passos que são extremamente importantes para vocês construírem uma empresa que vende consultoria todos os dias e o principal, que gera faturamentos acima de 10 mil todos os meses do ano. E nessa aula em especial, eu quero falar de talvez uma das coisas que mais impedem os personagens de venderem mais. Olha só, praticamente 9 em cada 10 alunos que entram na mentoria perdem vendas pelo simples fato de não seguirem o que eu chamo de script perfeito. É quase que unânime. Os alunos, eles já têm suas consultorias, são alunos extremamente qualificados do ponto de vista técnico, são excelentes profissionais do ponto de vista técnico. Mas, infelizmente, quando chega na hora de fechar a venda, eles simplesmente não conseguem fechar. E muitos acabam tentando buscar soluções do tipo: ah, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho que colocar tráfego pago? Será que eu tenho que fazer o meu lançamento? Será que eu preciso criar um perfil do zero? Afinal de contas, as pessoas que chegam até mim, que começam a negociar, infelizmente acabam não fechando. E assim, eu não posso te dizer de imediato que nenhuma dessas coisas vão ser necessárias. Mas, pela minha experiência, 90% dos personagens perdem as vendas porque não seguem um script. É muito comum eu chegar para o aluno e perguntar o seguinte: então me conta, como é que funciona a tua negociação? Se o aluno chegar hoje no teu perfil por conta de uma publicação, por uma indicação, por um story, por um antes e depois, por um resultado que você compartilhou ali na tua rede social, como é que você conversa com esse aluno? E assim, quase que a grande totalidade chega e fala o seguinte: ah, eu tenho um texto aqui pronto, que eu copio e colo e apresento para esse aluno quais são as propostas, né? Quais são os planos da consultoria. Ou alguns chegam e falam o seguinte: ah, não, eu já tenho uma página de vendas, eu tenho um site que explica como é que aquilo funciona na prática. O que eu quero que você entenda é que a consultoria, sendo a prestação de serviço, ou seja, a consultoria online, sendo o tipo de produto que a pessoa chega para você, fala de uma determinada dor, de um determinado problema que você resolve com aquele planejamento, ela raramente vai comprar se ela não tiver clareza de que você entendeu o que ela precisa. E é por isso que, quando eu chego para os meus alunos e eu apresento esse script, a taxa de conversão ela aumenta exponencialmente. Eu posso dizer aí que a tua taxa de conversão ela vai melhorar em pelo menos 30% quando você começar a seguir esse script ideal. Você pode falar assim, ah, PG, 30% não é lá grandes coisas. Mas se você minimamente está estudando o marketing digital, você vai perceber que 30% é uma taxa de conversão absurdamente alta. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui como é que funciona esse passo a passo na prática. Mas antes, eu preciso explicar sobre dois pontos. Dois pontos que são fundamentais para a gente entrar no script propriamente dito. O primeiro deles é que você precisa entender o seu público. Por que eu digo isso? Porque normalmente você vai encontrar três perfis de clientes que vão chegar ali buscando a tua consultoria. Número um, o perfil cético. Número dois, o perfil empolgado. E número três, o perfil frustrado barra ansioso. Eu sei que com essas nomenclaturas, com essas características, talvez não fique tão fácil assim de você identificar na prática. Por isso, eu particularmente vou chamar o tipo um de cliente o cliente avançado. É aquele cliente que já treina há bastante tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é aquele cliente que dá aula de fisiologia para muito profissional de educação física, mas é aquele cliente que já cansou de montar o próprio treino, ou já cansou de pegar os treinos da internet. Ele de fato quer confiar em uma pessoa para criar todo o planejamento para que ele continue avançando nas rotinas de treino dele. Já o cliente empolgado, eu gosto de falar do cliente frequentador de academia. Quem que é o frequentador de academia, turma? É aquela pessoa que já está indo na academia de forma regular, 3, 4, 5 vezes por semana, mas ela está ainda ali naquele primeiro ano de treinamento. Ela começou a treinar, ela está começando a criar gosto, mas na grande maioria das vezes as pessoas estão estacionadas nos resultados ou
não estão avançando nos resultados como elas imaginavam e aí elas querem ter algum tipo de suporte, acompanhamento. Ponto importante é que esse perfil 2 normalmente é de clientes que já te acompanham de alguma forma. Ou seja, são clientes que já comentaram nas suas publicações, são clientes que já tiveram algum tipo de relação direta com você, respondendo alguma enquete, alguma caixinha de perguntas, mandando algum direct. Então, são perfis que normalmente você já sabe que ele existe, tá? Agora, o perfil 3, tá? É um perfil de cliente que precisa terceirizar, tá? Ele precisa terceirizar uma solução. Por que é importante a gente colocar isso? Porque não necessariamente o terceiro tipo de cliente é um cliente avançado e não necessariamente ele é um cliente que começou a treinar agora. A característica que mais fica evidente nesse cliente 3 é algum tipo de ansiedade por resultados muito rápidos ou algum tipo de frustração por prestação de serviço anterior. Então é aquele cliente que chega e fala: eu já treinei com fulano, com Beltrano e Terciano, e agora você é a minha última oportunidade, você é a minha última chance. Ou então a pessoa que fala o seguinte: nossa, eu tenho uma viagem daqui a 40 dias, eu tenho um casamento daqui a 30 dias, eu preciso de alguma forma resolver o meu problema, enfim. Esse perfil número 3 ele é mais raro de você encontrar, mas é fundamental que você saiba fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o perfil 3 é o cliente que normalmente paga mais caro na consultoria. Não porque você vai cobrar mais caro daquele mesmo serviço que você já presta, pelo contrário. Você vai ter um produto diferenciado porque esse cliente ele precisa de uma atenção diferenciada. O que eu quero que vocês entendam nessa parte do público é que se existem perfis de clientes diferentes, não faz o mínimo sentido você querer cobrar os mesmos valores para esses potenciais alunos. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: a partir do momento que vocês entenderem que existem perfis de clientes diferentes e você pode criar produtos diferentes, fica mais fácil você estabelecer uma negociação. Porque o cliente ele sempre vai ter aquela impressão de que você está entregando a solução que ele precisa. Diferente do que se você tivesse, por exemplo, apresentando apenas os planos de consultoria que você tem disponível na tua esteira. Dito isso, entendendo que existem perfis de clientes diferentes, eu preciso te dizer que existe também uma estrutura na esteira de produtos que precisa ser coerente com esses perfis. Particularmente, eu acredito em três tipos de produtos. Produtos de informação, que normalmente são e-books, protocolos, desafios, aulas gravadas, treinamento gravado, enfim. São programas que você está entregando a posse de algum conhecimento. Então, por exemplo, quando você cria um e-book com 3 estratégias para emagrecer, você está dando posse dessa informação. Se a pessoa ela vai levar essa informação em consideração, se ela vai colocar isso em aplicação ou não, já é um problema dela. Mas é a opção, é a oportunidade que você está dando dessa pessoa ter posse daquilo. E por que é importante entender que os produtos de informação precisam estar na sua esteira? Porque muitas das vezes vai ser o ponto de entrada para quebrar algumas objeções importantíssimas na hora da gente fechar a venda da consultoria. Então, muitos acabam negligenciando isso e simplesmente vão querendo apresentar lá plano mensal, trimestral e semestral e estão perdendo venda, porque não sabem estruturar uma esteira de produtos. Já no tipo 2 de produto, aí propriamente dito, a gente está falando de produtos de planejamento. E é aí que a gente encontra os programas de consultoria. Mas, o que eu quero que vocês entendam, a característica de uma consultoria, na essência, é o seguinte: o aluno chega para você e fala, olha, eu estou numa situação X, quero chegar numa situação Y. Você chega para ele e fala, beleza, para a gente chegar nessa meta, a gente vai dividir o nosso programa, o nosso plano de ação em etapa 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Isso é um produto de planejamento. Eu não vejo o mínimo sentido
de você vender produto mensal para esse tipo de entrega. É por isso que eu, particularmente, acredito que os produtos de consultoria precisam ter, no mínimo, 60 dias de duração. Os meus alunos, por exemplo, eles costumam vender produtos de 60 até 100, 120 dias, quando a gente fala no produto de planejamento. Obviamente que dependendo da entrega, eu acho que não cabe eu falar sobre como criar produtos de consultoria aqui. Isso é algo que eu entrego exatamente na minha mentoria. Então, se você tem interesse de entender como isso funciona, está tendo acesso a essa aula, manda uma mensagem lá no direct ou no próprio WhatsApp, que ou eu ou a minha equipe vai conversar com você e vai liberar uma condição especial, visto que você está vindo de uma aula experimental de mentoria. Mas, o que eu quero que vocês entendam, o produto de planejamento ele precisa ter de 60 a 120 dias mínimo de acompanhamento, para que você consiga mostrar para o cliente, bom, na etapa 1, que vai durar tantos dias, a gente vai fazer isso. Na etapa 2, que vai durar mais tantos dias, a gente vai fazer aquilo. E assim sucessivamente. Por que você precisa fazer isso? Porque quando o cliente ele tem clareza de processos, ele já entra na tua consultoria muito melhor qualificado. O cliente consegue entender que na consultoria você vai entregar etapas do processo. É o cliente que consegue entender que primeiro ele vai treinar força, depois ele vai treinar resistência, depois ele vai treinar potência, depois ele vai treinar condicionamento cardiorrespiratório e assim sucessivamente. Agora, já no produto de acompanhamento, é aquele que, além de você gerar esse planejamento, você também oferece um algo a mais. Então, por exemplo, aqui alguns alunos meus têm usado bastante a consultoria Premium, que é uma consultoria geralmente no modelo híbrido, onde você oferece esse planejamento online, mas você tem ali algumas intervenções que podem ser por videochamada, através de uma reunião para um, ou até através de um treino por videochamada, caso a pessoa tenha essa disponibilidade, consiga fazer esse tipo de processo, mas que você também pode oferecer isso de forma presencial. Então imagina aí uma pessoa que é da tua cidade, uma pessoa que já treina nas academias que você dá aula, ela está querendo só que você monte o treino dela. Às vezes, dependendo da característica do cliente, por exemplo, se ele for um cliente frustrado, barra ansioso, você pode fazer a oferta desse produto híbrido, porque esse produto híbrido é o que vai entregar o que ele realmente precisa. Então, na prática, o que eu quero que vocês entendam é que os três perfis de clientes vão ditar a regra de qual é o tipo de produto que você vai oferecer. Uma das coisas mais importantes em uma negociação é o cliente sentir que você não está querendo passar ele para trás. Eu gosto de contar uma história bem rápida, que diz o seguinte: uma vez eu fui comprar uma televisão e aqui em Brasília a gente tem um shopping que tem várias lojas, uma do lado da outra, né? Lojas de eletrodoméstico. Eu entrei numa primeira loja e eu falei, olha, eu preciso de uma televisão. O cara me apresentou lá, como é que fala? A parede de televisões, e falou, olha, a que você escolheu, a gente negocia, a gente vê preço, tudo mais. Enfim. Cheguei numa loja 2 que era exatamente do lado dessa loja um, e o vendedor chegou para mim e falou o seguinte, olha, antes de eu te apresentar quais são as opções que a gente tem aqui na loja, eu posso fazer algumas perguntas? Que às vezes eu consigo te direcionar melhor para o tipo de televisão que faça mais sentido para você. Falei, claro. Ele me perguntou lá o que eu costumava assistir na televisão, se era streaming, se eu jogava videogame, se eu assistia muito filme, se eu assistia TV aberta e tudo mais. Eu expliquei para ele que normalmente eu assisto mais Netflix, Prime Video, assisto YouTube de vez em quando. Ele me perguntou qual que é a distância de onde eu ia colocar a televisão versus onde eu ia assistir a televisão e qual lugar que eu ia colocar essa televisão. Enfim, onde que eu quero chegar? A televisão era para ser colocada no meu quarto, um quarto relativamente grande. Ele tem uma distância aí de uma parede para outra, de uns 3 metros e meio, mais ou menos. E esse vendedor chegou e falou o seguinte: olha, para a tua realidade, para a tua situação, eu vou recomendar a televisão do tamanho X ao tamanho Y. Porque nessa distância que você vai assistir, é um tipo de tamanho confortável aos olhos. Muitas pessoas querem comprar TVs muito grandes, que acaba entrando muita luminosidade para quem está colocando, para quem está querendo colocar uma televisão no quarto. Se você
colocar uma TV grande demais, que tem muita luminosidade, você vai acabar atrapalhando o teu sono, né? Outra questão que eu achei muito interessante que ele me trouxe é o seguinte, cara, como você assiste muita televisão pela internet, é importante que seja uma marca que tenha um bom processador. E aí ele me recomendou ali duas, três marcas e me deu o tamanho ideal. Posso ser sincero com vocês, eu nem sabia que existia tamanho ideal de televisão. Da onde eu venho, né, de uma família que veio do interior do Nordeste, enfim, a gente cresce achando que o sucesso está no tamanho da televisão, né? Então, quanto maior a televisão a gente pode comprar, mais sucesso a gente teve na vida. Mas, brincadeiras à parte, eu saí dali com duas ou três opções de uma parede que tinha talvez, sei lá, 50 modelos de televisões diferentes. O que eu quero que vocês entendam é que, obviamente, eu comprei naquela loja, né? Eu comprei com aquele vendedor, pelo simples fato de que ele, antes de me oferecer qualquer coisa, ele tentou não, ele conseguiu entender qual era a minha demanda. Independente do que ele fosse me oferecer dali por diante, eu tinha minimamente uma certeza de que ele estava oferecendo aquilo que eu realmente estava buscando. E isso é uma das coisas mais importantes no processo de negociação. Tem um amigo meu que foi executivo de grandes empresas no Brasil, que fala o seguinte: o grande segredo da venda está em fazer o cliente comprar de você. Isso é muito interessante porque quando o cliente ele quer comprar de você, bingo, você não precisa ficar negociando, debatendo, gatilho mental, qualquer outra coisa do tipo. E foi exatamente desses processos, depois de anos, trabalhando na área de atividade física, tanto como personal, depois como professor de consultorias e agora como mentor. Eu vou compartilhar com você agora o script ideal, passo a passo. Papel e caneta na mão, eu espero que você, né, anote absolutamente tudo. Esse esquema está muito bem feitinho, tá? Eu quero compartilhar ele com vocês agora. Primeiro ponto é entender que existe etapas de um bom script. São quatro etapas. Diagnóstico, que é quando você vai entender de fato qual é a demanda que esse cliente está trazendo para você. Número dois, a confirmação do problema, uma etapa fundamental, porque na educação física, no personal em especial, a gente meio que cresceu entendendo que todo mundo precisa emagrecer, todo mundo precisa diminuir percentual de gordura, sem ao menos parar para ouvir os nossos clientes. Eu lembro que uma vez eu estava na sala de musculação, eu era estagiário ainda, chegou um aluno um pouquinho acima do peso, né? Um pouquinho não, ele estava bem acima do peso. Ele chegou na academia, o professor cagou e andou para ele e falou assim: ó, vai para esteira ali, fica 40 minutos pelo menos enquanto eu monto seu treino de musculação aqui, porque você precisa perder peso. Esse aluno simplesmente chegou na cara do professor e falou assim: e quem foi que disse que eu quero perder peso? Quem foi que falou para você que eu quero perder peso? Quero ficar grande, eu quero puxar peso, eu quero fazer força, eu quero, enfim. Naquela época, era uma época que o halterofilismo estava muito em alta, né? 10 anos atrás, talvez, mais do que isso, uns 15 anos atrás, era uma época que o halterofilismo estava muito em alta e, de fato, esse aluno ele queria simplesmente levantar carga. Ele não queria fazer carga, ele não queria perder peso, muito menos ficar ouvindo um professor dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então, a confirmação do problema que é quando você ouve o aluno e diz para ele o seguinte: bom, deixa eu ver se eu entendi. Você está com essa e essa necessidade? É isso mesmo? E o aluno chega para você e fala: sim, é exatamente isso. A fase 3, que é a fase de apresentação da solução, ela fica muito mais clara. Quando você sabe fazer as perguntas certas e quando você tem a confirmação de que você entendeu a demanda, o que você apresentar para o cliente, ele vai entender que é a solução do teu problema. E, obviamente, a partir do momento que a gente apresenta essa solução, é a hora da gente fazer a oferta. Existem duas formas da gente fazer uma oferta realmente resistível, né? Normalmente a gente pode utilizar ou um bônus ou um desconto, ou seja, são elementos, presta atenção no que eu estou te dizendo, são elementos que você pode utilizar para potencializar, para acelerar o fechamento, visto que é muito comum que as pessoas queiram, né? Procrastinar, queiram deixar para depois, queiram criar alguma objeção que às vezes não são nem objeções reais. Dito isso, vamos ao passo a passo.
O que normalmente acontece na nossa área? Sei lá, você está fazendo seus posts, você está fazendo seu direct, ou a pessoa chegou no teu WhatsApp, enfim, eu não sei como que essa pessoa chegou até você, mas a pessoa chega já falando assim, oi, queria saber quanto custa. Ela nem dá bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem. Não, ela só, quanto custa? Qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é, antes de mais nada, agradecer o contato e explicar para a pessoa que a partir de agora a gente vai ter uma negociação. Então, a resposta dessa pergunta é: oi, fulana, tudo bom? Obrigado pela mensagem. E antes de explicar os detalhes, eu preciso fazer algumas perguntas, até para apresentar o melhor serviço para você. Você já está treinando atualmente? Qual que é a minha intenção com essa primeira pergunta? É saber se essa pessoa já está treinando. Por quê? Nada impede você de vender para as pessoas que não estão treinando, mas, na minha experiência, a probabilidade de uma pessoa que está parada, ou que é sedentária, ou que parou de treinar há muito tempo, ou que não gosta de treinar, fechar uma consultoria é muito pequena, tá? Agora, o que é o comum? É a pessoa chegar e falar, sim, eu já estou treinando. Beleza. Aí você vem para a próxima pergunta. Legal. Há quanto tempo você está treinando? Aí a pessoa vai te responder há X meses, há X anos e assim sucessivamente. Você vai agradecer. Legal. Me conta, como é que estão teus resultados? Presta atenção na sequência de perguntas e entendam, isso aqui é uma conversa. É importante eu falar isso porque às vezes eu entrego esse script para o aluno quer criar como se fosse um roteiro, né? Então, tipo assim, ele já manda todas essas perguntas uma atrás da outra. Pergunta um, pergunta dois, pergunta três. Cara, o aluno não vai nem responder. Então, isso aqui é uma conversa. O aluno mandou mensagem, você respondeu. Ele respondeu você, você respondeu de novo. Ele respondeu você, você respondeu de novo. Ah, PG, mas isso demanda tempo, gente, com todo o respeito do mundo. Se você quer viver de um negócio para vender consultoria, e você não tem tempo, ou você não gosta de responder o WhatsApp, de responder direct, melhor largar por aqui. Eu até entendo que existam mentores que dizem que dá para vender sem aparecer, dá para vender no automático, você não vai precisar trabalhar nunca. Bom, experimentem comprar, né, as mentorias e os cursos desse professor e depois vocês voltam aqui para dizer para mim se isso deu certo ou não. Aqui eu estou falando de um negócio realmente sólido. Da mesma forma como você vai todos os dias para a academia para atender seus alunos presenciais, ou se você ainda está trabalhando no trânsito livre, você vai todos os dias ali para atender os alunos que estão chegando na academia, isso aqui também é um trabalho. E você tem que ter momentos específicos do teu dia para responder os teus alunos, para negociar com eles. Eu, Pedro, prefiro muito mais gastar 10, 15 minutos numa negociação como essa do que ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas na sala de musculação tentando captar aluno do trânsito livre. É uma opção minha, é uma particularidade minha. Se você se identifica com isso, o mínimo que você tem que fazer é separar um pouco do seu tempo para poder fazer isso. Continuando. Então, o aluno chegou para você e falou há quanto tempo ele treina, já fica mais fácil de você entender em qual perfil que ele se encaixa. Se ele é um cliente avançado, se ele é um cliente frequentador de academia, ou se ele quer terceirizar o processo. Por quê? Porque se esse aluno quiser terceirizar o processo, ou seja, ele é um frustrado barra ansioso, ou na pergunta um ou na pergunta 2 ele já vai contar uma história. Aqui em Brasília a gente tem uma gíria que chama cabulosa. Aquela história cabulosa. Eu já fiz, já não sei o que, nada deu certo, tudo deu errado, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Ou então, nossa, eu tenho alguma coisa para fazer daqui a não sei quantos dias, eu ainda não fiz nada, você é minha última opção, blá, blá. Enfim, é muito fácil você fazer a identificação. Mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que você conseguiu fazer o diagnóstico mínimo do seu perfil de cliente, você já consegue imaginar qual é o tipo de produto que você vai oferecer para ele. Aí é a hora que ele vai falar, quando eu pergunto, né, como estão os seus resultados, ele vai falar, eu sinto que eles não estão acontecendo, é como se o resultado tivesse travado, ou esse aluno pode chegar e falar, não, eu já tive um primeiro resultado, eu já perdi um peso X, mas agora eu quero ganhar massa. Ou então, o aluno pode chegar para você e falar, não, eu estou tendo resultado, mas queria algo que fosse mais eficiente, mais rápido, enfim. Ele traz lá a demanda. Beleza, aí você vai responder. Entendo perfeitamente. Até porque grande parte dos alunos que chegam até a consultoria trazem exatamente esse cenário.
que eu estou fazendo aqui, turma? Eu estou mostrando para esse cliente que várias pessoas, assim como ela, chegaram na consultoria por essa demanda. Porque parece estranho isso, mas toda vez que você vai negociar com o aluno, ele normalmente acha que ele é o alecrim dourado. Ele acha que só ele passa por essa situação, só ele está passando dificuldade, só ele tem algum problema específico, XYZ, enfim. Então, é muito importante a gente entender esses cenários. Beleza. Depois, eu já emendo uma próxima pergunta. Só que essa pergunta, ela é uma confirmação. Olha aqui, ó. Ela é uma confirmação do problema. Só para confirmar. Então, no seu caso, você já treina há X meses, mas não está sentindo os resultados acontecendo. Aqui, ó, deixa eu acertar aqui. Acontecendo. É isso mesmo? Aí o aluno tem que responder, sim, é isso mesmo. Se ele responder aqui que não, não é isso, volta lá para as perguntas. Ah, então desculpa, acho que eu não entendi muito bem. Conta um pouco mais para mim do teu caso. O que eu quero que vocês entendam? O aluno, ele precisa dizer sim, porque existe um gatilho mental chamado compromisso e coerência. Como que ele funciona? A partir do momento que você chega para a pessoa e fala o seguinte, ah, então tua situação é essa, é isso mesmo? E a pessoa fala sim, o que você vai apresentar está coerente com essa demanda. Em outras palavras, o que você vai apresentar é a solução daquilo que você identificou. Vamos sair da órbita aqui da educação física. Vamos supor que você tem um vazamento na tua casa. Aí o encanador chega na tua casa e fala o seguinte: ah, deixa eu ver se eu entendi. Então a água está descendo aqui e está vazando ali. É isso mesmo? Aí você fala: é isso mesmo. Aí ele chega para você e fala: ah, então o problema é no meio do caminho. A gente tem que quebrar o piso da sua casa para poder identificar, porque provavelmente tem um vazamento ali no meio. Não é nada aleatório. Ele entendeu a demanda e ele está colocando ali a possibilidade de solução. Então, beleza. A partir do momento que ele disse isso, você fala, perfeito. Para o seu caso, minha melhor recomendação é o plano X ou o plano Y. É sempre importante, turma, que você tenha dois planos. Três vale a pena? Não, não acho que vale três ou mais. Também não acho que vale só uma opção. O ideal é que você tenha sempre duas opções. Existe uma técnica de negociação chamada duas opções, uma escolha, que permite com que o cliente tome uma decisão mais rápido. Quando ele tem menos opções para escolher, ele toma uma decisão de escolha mais rápido. Quando você coloca muitas opções, o cérebro acaba ficando perdido, ele entra num looping e ele não consegue decidir qual é a melhor opção para ele. Dito isso, então você vai chegar, olha, no plano X você terá. Agora, aqui, você não vai copiar e colar a descrição apenas do seu produto. Contextualiza com a situação dele. Então você pode chegar e falar, olha, no plano X, a gente vai ter 60 dias de acompanhamento, onde a cada 30 dias a gente vai fazer uma mudança de treino. Isso vai ser muito importante para o seu caso, visto que você está sentindo que os seus resultados estão estacionados, então a gente vai conseguir mudar não só o estímulo do seu treino, como a metodologia, isso vai quebrar o teu efeito platô e assim sucessivamente. E no plano Y, você além de ter isso, isso e isso, você também vai ter mais isso, isso, isso. Ou seja, quando você for apresentar a tua consultoria, contextualiza minimamente com o que o cliente acabou de falar para você. Senão, não faz sentido a gente fazer essas perguntas. Às vezes eu vejo que o aluno vai seguindo o script certinho, chega aqui, ele vem lá, pega aquele texto, copia e cola e solta no direct, no WhatsApp, na negociação. Matou a negociação. Matou a negociação. Até então, vocês estavam conversando, vocês estavam sendo próximos, o cliente estava se sentindo confortável em compartilhar alguns bastidores com você e você simplesmente acabou com a negociação. Então, na hora da apresentação do plano, contextualiza com a situação do cliente. E sempre finaliza dizendo assim, ah, só um parênteses, aqui eu não preciso falar de preço ainda, tá? Não preciso falar de preço. Por quê? Porque eu quero que o cliente tenha certeza de que o que eu estou apresentando para ele é a solução do problema. E aí, no final, eu faço uma pergunta. Qual desses modelos faz mais sentido para você? É muito clássico o aluno chegar e falar, ah, depende, qual que é o preço deles? Aí você vai falar, olha, o plano X custa tanto e o plano Y custa tanto. Qual que você prefere? Também muito comum, nessa hora, o aluno criar uma primeira objeção, uma objeção que normalmente não é uma objeção real. Ele vai falar, ah, eu vou precisar, vou me organizar, vou ver com meu marido, vou ver com a minha esposa, enfim, ele criaria alguma objeção para que de fato ele entre, né, no processo. Você vai responder, entendi. Mas me diz uma coisa, a consultoria fez sentido para você? Digo sobre o formato do atendimento, fez sentido?
Você conseguiu perceber que o que eu estou apresentando é a solução que você precisa? Se o aluno chegar e falar, sim, cara, é realmente o que eu preciso, você vai colocar para ele o seguinte, então, o que que te impede de fechar agora? Aí é a hora que normalmente vem a solução real. Normalmente ele vai chegar e vai falar, o problema é o preço. Essa é a hora que você precisa colocar os elementos irresistíveis e colocar uma escassez na oferta. Então, você pode chegar e falar, se eu liberar uma condição X, sei lá, se eu liberar um desconto de 20% e ainda trabalhar com parcelamento em até X vezes, você fecharia agora? Aí o cliente pode chegar para você e falar, claro, na hora. Você vai, cria o link para ele e manda. Tudo bem. Isso aqui é o cenário mais lindo do mundo, que é quando você faz as perguntas, o cliente responde e existe uma troca direto. Você fala, ele fala. Você fala, ele fala. Mas, infelizmente, é muito comum, principalmente depois que você passa o preço para o cliente, que o cliente passe a ignorar as suas mensagens. Então, ele recebeu o preço, ele não fala mais nada, ele não responde, nem nada do tipo. O que que você tem que fazer? Você tem que fazer o follow-up. O follow-up é uma estratégia que a gente utiliza para reativar uma negociação. Porque a negociação ela pode ter parado por alguns motivos. Primeiro deles, a pessoa estava ali na negociação, de repente ela entrou num trabalho, de repente ela foi tomar banho, de repente aconteceu alguma coisa na vida dela, e ela simplesmente esqueceu que estava rolando uma negociação por ali. Eu não quero entrar com juízo de valor, mas isso é uma possibilidade. Agora, também pode ser possível que a pessoa tenha visto o preço, aquele preço não se encaixa no orçamento dela, ela simplesmente acha que ela pode parar de te responder. Tudo bem se você também acreditar nisso, mas eu recomendo fortemente que você comece a educar a sua audiência. Por quê? Principalmente se você usa rede social, e aí depende de qual rede social que você usa, se é Instagram, TikTok, se é Twitter, sei lá o que, que você usa para vender a tua consultoria. Todas essas redes sociais, elas têm algoritmos. E elas vão tentar colocar o seu perfil na frente de pessoas que têm comportamentos semelhantes. Quando você permite que o cliente venha, pergunte, 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 depois pare de te responder, o Instagram vai começar a trazer pessoas parecidas com aquela. E você vai começar a ter cada vez mais pessoas que agem dessa forma. Qual que é a minha sugestão? Fez lá, apresentou o preço, o cliente não respondeu, espera de 12 a 24 horas e você vai mandar uma mensagem para ele falando o seguinte: Oi, fulano, tudo bom? A gente estava conversando sobre a consultoria, eu te apresentei como ela funciona, apresentei o preço, mas eu não tive o seu retorno. A proposta fez sentido para você? Essa é a mensagem um, tá? Essa é a mensagem um de follow-up. Se a pessoa não responder, 24 horas depois, você vai copiar e colar a mesma mensagem. Qual que é a minha intenção? É a pessoa perceber que ela está sendo mal educada com você. Então, você vai lá e vai copiar e colar de novo. Oi, fulana, tudo bom? Estávamos conversando sobre a consultoria. Te apresentei os detalhes, te apresentei o preço e não tive tua resposta. Você ainda tem interesse nesse acompanhamento? Se ela não responder a mensagem 2, a terceira mensagem é uma mensagem educacional. Terceira mensagem, que também acontece 24 horas depois, vai ser o seguinte: Oi, fulana, tudo bom? No dia tal, abrimos atendimento, eu tirei suas dúvidas, apresentei como funciona a consultoria, te apresentei o preço. Você parou de responder as minhas mensagens. Eu tentei por 2 vezes reativar a nossa conversa sem grande sucesso. Normalmente isso acontece quando o aluno ainda tem alguma dúvida ou ainda não está pronto para entrar no time. E está tudo bem quanto a isso. Por hora, eu vou encerrar a nossa negociação até para que eu consiga atender as pessoas que de fato estão comprometidas em dar um próximo passo. Quando você estiver pronta para isso, é só me chamar por aqui que vai ser um prazer ter você no time. Forte abraço e até uma próxima. Essa mensagem, ela é fundamental, porque normalmente a pessoa, ela se sente magoada, ela percebe que ela pisou na bola. Ela normalmente manda uma mensagem, desculpa, estava corrido aqui, infelizmente não vai dar agora. Enfim, ela criaria uma desculpa. Mas o principal, você conseguiu estabelecer uma nota final. E o Instagram, entendendo isso, ele vai começar a colocar menos pessoas com esses perfis para você. E você vai começar a dar uma melhor qualificação para essa audiência. Inclusive,
Se você já conversou comigo, se você já pediu o link, se você já perguntou como funciona a mentoria e parou de me responder, provavelmente você recebeu essa sequência de mensagens aí de follow-up. E é importante que você entenda que uma hora isso vai acontecer com você. Então, minha sugestão é que você não fique nesses processos de ficar sem responder. Tá tudo bem se você não quiser comprar ou se você não puder comprar agora. Mas, poxa, responde a pessoa que está te atendendo. Muitas das vezes a gente fica numa expectativa, às vezes você toma o tempo de alguém da equipe que está tentando ali fazer o teu fechamento, te atender da melhor forma, pelo simples fato de que você não deu uma resposta. E às vezes você pode dar uma resposta, cara, não faz sentido para mim agora, muito obrigado, até uma próxima. E tá tudo bem. Então, assim, o script de vendas, ele vai desde o início, o diagnóstico, até a parte onde você faz ali as mensagens de follow-up. E eu tenho certeza absoluta que se você seguir esse passo a passo, frame to frame, como a gente fala no mercado digital, na galera que gosta de falar ali as palavras bonitas do inglês, eu tenho certeza absoluta que a tua taxa de conversão vai aumentar consideravelmente. Mas, obviamente, deu para ficar claro aqui para vocês que existem algumas etapas que antecedem a negociação. Então, por exemplo, o seu posicionamento, a definição do seu público-alvo, a esteira de produtos, o como você criou esses produtos e as estratégias de vendas que você utiliza, elas influenciam também na negociação. Não adianta você ter um super script se as pessoas não estão nem te chamando no direct, não estão nem te chamando no WhatsApp. Não adianta você ter um super script se você não está nem se posicionando no online, se posicionando nas redes sociais, fazendo seus posts, postando seus stories. E é exatamente por isso que muitos simplesmente estão ali na aba do eu quero vencer no online, mas eu ainda não comecei. Eu quero fazer uma proposta super exclusiva aqui para vocês que estão participando, estão tendo acesso a esse material, estão tendo acesso a essa aula. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma oferta especial da minha mentoria individual, tá? Atualmente, a mentoria individual ela tem valor de R$ 5.000 à vista ou de R$ 6.000 parcelado em 12 vezes. Mas, para você que está assistindo essa aula em específico, se você chamar a equipe ou no meu direct ou no meu WhatsApp, eu vou liberar um super desconto para pagamento à vista e ainda vou disponibilizar um desconto para pagamento parcelado. Então, se você está disposto a dar esse próximo passo e tem pelo menos, R$ 350 por mês para investir nesse sonho, a gente está falando aí de um pouco mais de R$ 10 por dia, você vai mandar uma mensagem lá no meu direct ou no meu WhatsApp, a depender se você já tem esse contato ou não, e você vai falar, olha, eu estava na aula do script perfeito, eu quero meu desconto, eu quero minha condição especial e eu pessoalmente vou conceder esse benefício para você. Mas, obviamente, que isso depende do fluxo de pessoas e principalmente do fluxo de vagas que eu tenho disponível. Então, você está assistindo essa aula, isso tudo que eu apresentei para você fez sentido, você está querendo um acompanhamento durante os próximos 6 meses, com 12 reuniões individuais, onde eu, pessoalmente, vou criar plano de ação para você criar o teu posicionamento único, a tua esteira de produtos, vou te ajudar a criar os produtos, vou te ajudar a criar as copies, as estratégias de vendas, as campanhas, um para um. Eu não vou colocar você num grupo, vai ser eu e você, um para um no Zoom, organizando tudo isso nos próximos 6 meses. Manda uma mensagem lá no direct ou no WhatsApp, que vai ser um prazer ter você aí no time. Beleza? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha servido de bom grado e, obviamente, aguardo vocês no próximo passo. Até uma próxima e tchau, tchau.